Olá, boa tarde. Cá estamos para mais uma conversa positiva e hoje o tema tabu é castigos. Para já quero agradecer, como sempre, todo o vosso entusiasmo e apoio e estarem desse lado a tentar mudar e a tentar ser mais positivos nos vossos métodos de educação. E quero também relembrar que não sou nem psicóloga nem coach, sou mãe de 4 e que fiz esta viagem que estou a partilhar agora com vocês, da educação tradicional para a educação positiva, e apenas quero partilhar do coração ferramentas e lições de vida que possam ajudar outros que estejam interessados em educar sem sentimentos de culpa, sem berros, sem castigos, e aprender ferramentas positivas que por si só criam uma conexão muito especial entre educador e criança, empoderam a criança, alimentam a autoconfiança, a responsabilização, a vontade de resolver problemas sozinhos. Por isso estou aqui exatamente a fazer o que eu gostei de aprender com outros educadores que também me passaram o que sabiam e que me ajudaram muito no meu caminho. Por isso vamos já começar. O tema hoje é castigo, é um tema muito procurado nas mensagens que me mandam. Perguntam, mas então se não castiga, como é que educa? Sem castigo não funciona, ou eu só consigo com castigo. Por isso vou falar um bocadinho do que é que eu acho do castigo, alternativas ao castigo, e também fazer algumas perguntas que vos possam pôr a pensar de porque é que não funciona e como é que podem fazer para que funcione, e o que querem ensinar no momento em que decidem castigar. Por isso, eu já tenho aqui as minhas notas, como sabem, já falei de berros, já falei de erros e hoje vou falar de castigo, e nos meus stories tem sugestões também muito interessantes que podem fazer print screen, que vos podem ajudar a relembrar para não ter que estar a ouvir a conversa toda ou a relembrar-se mais tarde, é quase um pequeno resumo. E também relembro que todas as conversas positivas estão também no meu canal de YouTube e aqui no Instagram, e que tenho umas pastinhas dos stories com algumas sugestões das conversas passadas, temas a lembrar, a fazer-vos pensar e na vossa educação e da forma como educam. Eu falo para os educadores, não falo para as crianças. Eu acho que o grande problema da educação é os educadores, na educação tradicional, é os educadores não terem mais ferramentas para poder criar momentos mais positivos e não as crianças serem um problema. As crianças têm um problema ou têm um desafio e nós estamos lá para os guiar e para os direcionar ou aconselhar para que possam fazer a melhor escolha e aprender a fazer a melhor escolha sozinhos. Por isso, o maior problema da educação é o educador não ter as ferramentas necessárias no momento de desorientação. Educar é guiar, não é mandar, e berrar e castigar não é nem guiar, nem educar. Eu acho que é importante pensarem nisso. Pensem que quando berram ou explodem ou dão castigos, estão zangados com eles. Será que é mesmo isso? Será que estão zangados com eles? Ou será que estão zangados com vocês próprios de não terem posto expectativas antecipadamente ou ter delineado limites antecipadamente? Muitas vezes o berro do adulto ou a explosão do adulto é mais frustração consigo próprio do que propriamente com a criança. E é muito importante pensarem nisso. O não castigar, que é o que eu vou falar hoje, promove comunicação entre educador e criança. Ensina colaboração, interações positivas, guia a criança a fazer boas escolhas e a tomar decisões. Diminui as chamadas de atenção negativas da criança e aumenta a confiança entre educador e criança. Ao trocar o castigo por um diálogo, está-se a educar. Cria-se uma consciência entre boas e más escolhas, cria-se conexão, cria-se uma aceitação da imperfeição, o que é tão importante.
Os educadores, seja em casa, na escola, onde for, estão sempre a corrigir, estão sempre a passar a mensagem de que se tem que fazer bem, que tem que se fazer perfeito. Mas todos sabemos que ninguém é perfeito e que todos erramos diariamente. Por isso, ao trocar o castigo por um diálogo, por uma conversa e por outras coisas que eu vou falar, vamos desmistificar esta ideia de perfeição errada que passamos constantemente na educação tradicional, e vai haver uma aceitação da imperfeição e uma resiliência para sairmos dali da melhor forma que conseguirmos. Portanto, o não castigo diminui a ansiedade, cria uma noção de justiça, dá também importância a se ouvir um ao outro, potencializa a resolução de problemas e também o trabalho de equipa. Valida as emoções, cria e fortalece o músculo da resiliência, da autoconfiança, da disciplina, porque a educação positiva não é permissiva. Há disciplina. É a grande diferença entre o castigo e a disciplina, que eu já falei numa conversa passada e que é muito importante de se separar. Lembrem-se que não castigar não é ser permissivo, não é dar a parte fraca e não é prejudicar o respeito que se procura. Pelo contrário. Eu acho que não castigar é ensinar a cooperar. É educar com inteligência emocional e entreajuda, é educar a resiliência, que somos humanos, que erramos, mas que podemos superar um momento difícil com uma série de ferramentas e somos capazes de sair de onde estamos e de tornar uma má escolha uma boa escolha. Há sempre espaço para evoluir, para melhorar e para aprender com o erro. Mostrar que o respeito é a melhor forma de educar. Ao respeitar o outro, estamos a educar com respeito e em direção ao respeito do outro para nós. Não podemos exigir o que não estamos a dar. Então, vão-me perguntar, se eu não castigo e não berro, como é que eu educo? Vamos repetir a pergunta, que é para percebermos o que é que estamos a perguntar. Se eu não berrar nem castigar, como é que eu educo? Já viram se passarmos a vida a berrar e a castigar para educar, a canseira que isso é, o esgotamento de energia que temos, porque se só sabemos berrar e castigar para educar, vai ser uma longa caminhada com as nossas crianças, seja na escola durante um ano ou vários, ou seja em casa. E é mesmo isso que nós queremos passar como educadores? Eu acho que não. E eu acho que é importante pensarem outra vez nesta pergunta, porque é uma pergunta que só em si já mostra o errado que é castigar e berrar para educar. Portanto, pensem nessa pergunta e vão-se dar a si próprio as respostas que querem dar. Eu posso dizer que a melhor maneira de educar sem berrar e sem dar castigos é conversar, é mostrar o exemplo, é preparar os momentos em casa ou as lições na aula que se repetem constantemente de forma negativa, de modo a que haja ferramentas preparadas para que haja uma possibilidade de escolha no momento positiva. Eu já vou falar disso. Portanto, preparar a agir em certos momentos. E como evitar a explosão e o impulso do castigo. Eu acho que identificando as emoções deles e nossas ajuda muito. A dizer o que vejo, também já falei desta estratégia, evita chegar ao momento da explosão e do castigo. O silêncio, em vez de berrar, fazer exatamente o contrário, dar um momento de silêncio para realinharmos, para respirarmos e para criarmos espaço e tempo para a criança poder pensar no que é que fez e como é que pode corrigir esse comportamento. Não reaja logo. Às vezes o descrever o que se está a ver ou um momento de silêncio a olhar sem expressões faciais agressivas, mas com empatia e compreensão, a tentar perceber porque é que aquela pessoa fez aquilo, aquela criança ou adolescente fez aquilo, é dar espaço para mais rapidamente se ensinar e resolver o assunto e não haver isolamento, castigo e quebra entre adulto e criança.
A sua reação e decisão vai determinar à criança ou ao jovem para a vida como reagir num momento difícil. Por isso, pense 2 vezes antes de reagir num momento difícil, porque está a ser o exemplo de como reagir num momento difícil. Em vez de castigar, saia da sua torre de controle e ponha-se ao nível deles. Mostre-lhe que eles fizeram um erro, mas que não são o erro. Que eles estão com problema, mas não são um problema. Mostre amor num momento difícil e mostre que juntos conseguem superar esse momento difícil e chegar mais fortes ao outro lado com uma solução para uma próxima vez poder haver uma boa escolha. Em vez de castigar, faça o contrário e aproxime-se. Muitas vezes a educação positiva é exatamente o contrário do que nós estamos habituados a fazer, por isso é um bocadinho difícil de criar esse reflexo logo de início, mas depois, com o treino, começamos a pensar ao contrário, do outro lado do espelho, da Alice do País das Maravilhas, e quase que parece um universo à parte, aquele da educação tradicional, de como é que alguma vez agimos e falámos daquela maneira. Portanto, ao chegar-se perto, em vez de se afastar e de apontar e dizer vai para o quarto ou estás de castigo, aproxime-se, explique que também erra e que o mais importante é o que é que se aprende com o erro. Portanto, eu acho que a conversa nesse momento e detectar a má escolha e como é que se poderia ter feito de outra maneira, perguntar, achas que podias ter feito isto de outra maneira ou queres uma sugestão de como fazer a próxima vez, é uma conversa civilizada que mostra respeito, que se está a guiar, que se está a empoderar a criança e a dar espaço para ela perceber que não faz mal errar e que pode aprender com aquele erro. Em vez de castigar, que tal conversar? Explicar porque é que aconteceu e porque é que não é aceitável em algumas situações, porque é que deverá haver eventualmente uma consequência. Eu já falei das consequências versus o castigo e a consequência deve ser sempre, se possível, falada bastante antes, preparada, se há um espaço que se deu de responsabilidade, foram sair com os amigos para os mais velhos ou teve-se a cozinhar na cozinha e não se arrumou, ou a brincar e não se arrumou os brinquedos, depois cada pai vai definir as suas fronteiras e os seus limites do que é aceitável ou não na sua casa, mas se determinar isto com tempo, se tiver falado de consequências, se não lavares os dentes, não tirem os eletrónicos, não tem nada a ver, vai haver um curto-circuito na cabeça e não se ensina também nada. Tentem que haja consequências diretamente ligadas à ação que não foi bem feita ou que não é aceitável nos vossos olhos. Se não lavaram os dentes, não têm direito a absolutamente nada com açúcar, até consistentemente lavarem os dentes. Portanto, quando eu digo com açúcar, é até iogurtes e coisas que para eles, se calhar, até são bastante banais, mas começam a perceber que se não tratam dos dentes deles, não podem ter acesso ao que lhes faz mal aos dentes. Isto dá espaço para haver raciocínio e para eles começarem a pensar, espera aí, eu vou ser responsável para poder ter a responsabilidade que o meu pai, a minha mãe ou na sala de aula com outras situações me estão a confiar e ver se eu consigo já fazer isto. E não é preciso ameaçar. Podem dizer, olha, eu acho que te dei esta responsabilidade, te dei esta confiança para poderes fazer isto, mostraste-me que ainda não tens maturidade para aceitar esse desafio. Portanto, neste momento eu tenho que retirar isto. Quando achares que já tens capacidade para agarrar o desafio que eu te dei ou a responsabilidade que eu te confiei, então diz-me, vamos voltar a tentar. E esta abertura de eles terem a oportunidade de mudar, de melhorar, de corrigir a má escolha que fizeram primeiro, é das coisas mais importantes versus castigo. Porque estamos a dar a oportunidade de crescimento. E ao não haver castigo e haver esta conversa, haver disciplina, haver consequência, dependendo do grau da gravidade da má escolha, acho que é importante eles entenderem que na vida podemos mudar, podemos melhorar, podemos evoluir. O castigo é um abismo que não nos deixa fazer nada disto. Portanto, conversar, explicar porque é que aconteceu e porque é que não é aceitável de uma forma calma.
que podem ter consequências, ou se já foi suficiente a lição que aprenderam no momento, então que seja só isso. Mas perguntar-lhes o que é que eles sugerem, como é que poderiam ter feito ou fazer, como é que poderão fazer isto de uma próxima vez. Em vez de castigar, há educadores que pensam que o castigo já é a lição, mas não é. O castigo cria uma associação negativa a uma ação e retira o espírito de iniciativa. Portanto, às vezes nós erramos porque estávamos a tentar fazer qualquer coisa. Ao completamente cortar a iniciativa, vai afetar para a vida um sentido de iniciativa, de tentar, de não ter medo de errar e de aprender com o erro, se por acaso errarmos, ao ter a iniciativa de fazer algo. Eu, na minha equipa, gosto de pessoas que tenham iniciativa, que não tenham medo de dizer uma ideia, porque se calhar vão errar. É tão importante hoje em dia no mundo profissional, os profissionais não terem medo de errar e terem iniciativa e terem ideias, que desde pequenas coisas como o castigo já podem estar a afetar essa ideia de iniciativa e vontade de dar ideias e cortar um bocadinho a vontade de o fazer. Eu acho que a lição que o erro nos dá é das coisas, é a verdadeira lição, é as coisas mais importantes no erro, muito mais que o castigo, é conversarmos sobre o erro que está relacionado com a iniciativa que se quis ter. E conversar com eles, porque é que o fizeram, qual é que foi a intenção, qual é que é a perspectiva do lado lá. Porque a perspectiva do momento não é só a do adulto. A criança do lado lá teve uma intenção, experimentou fazer qualquer coisa e não deu certo. Portanto, vamos analisar, vamos ajudá-los a fazer uma melhor opção da próxima vez. Senão eles não têm uma noção que há uma oportunidade de escolher o bem ou de escolher o mal. Porque para eles há o fazer, há o castigo e não há muita flexibilidade para crescer. Portanto, em vez de castigar, tente associar a má escolha a uma consequência direta, a tal disciplina. Se não cumpriu a hora de chegada de saída com os amigos, ou isso é uma coisa constante, se calhar vai ter que deixar durante uns tempos de sair com os amigos. E tem mesmo que ser, sejam consistentes, mas deixar a porta aberta a dizer, quando achares que já consegues cumprir a responsabilidade e o espaço de crescimento que eu te dei, diz-me que tentamos outra vez. Por isso, aí há uma relação, há eu estou do teu lado, que é para eles perceberem que isto não é uma guerra e não é o educador e a criança, estão os dois lado a lado a seguir em frente no seu caminho. Portanto, este lado é importante da conversa, de estarem ao mesmo nível, porque castigar não dá abertura para crescimento. As consequências pré-estabelecidas criam o terreno fértil para fazer boas escolhas. E como eu digo nos meus stories de hoje, se não se lembrar de nada disto, em vez de castigar, cante. Cante antes de chegar àquele momento de explosão. Tenho aquela coisa de, não me lembro nada, vou cantar. E tenho aquela música que canta, que o realinha e que lhe faz lembrar, espera aí, a minha ideia aqui é de conexão, não é de isolamento, castigo, é eu fazer com que isto seja uma oportunidade de crescimento e não de afastamento. Lembre-se que castigar é isolar, é humilhar, é tirar qualquer hipótese de aprendizagem, de responsabilidade e de crescimento. Agora, vão-me dizer, e alternativas ao castigo? Porque realmente há pessoas que só têm essa ferramenta dentro da sua caixa de ferramentas naquele momento explosivo, ou berram ou mandam de castigo. Portanto, há muitas mais, além destas que eu vou dizer, mas acho que é importante perceberem que há espaço para outras coisas e para outras estratégias nestes momentos mais complicados. Portanto, a verdade é que ninguém gosta de berrar, ninguém gosta de fazer o outro sentir-se mal e ninguém gosta de ver alguém de quem gostamos desorientado. Daí, muitas vezes, as estratégias da educação tradicional criaram um enorme sentimento de culpa nos pais. A mim tirava-me horas de sono e foi uma das razões porque eu comecei à procura de outras formas de educar, porque eu não me sentia bem dentro daquele papel autoritário e sem flexibilidade nenhuma, não me identificava com isso
nem via nos olhos dos meus filhos pequeninos na altura nenhuma felicidade e nenhum crescimento à volta daqueles momentos. Sentia realmente que não estava a educar e que tinha que haver alguma alternativa a só berrar e gritar em momentos de desorientação. Portanto, eu acho que alternativas ao castigo é faça perguntas. Às vezes achamos que estão a portar-se mal na cabeça deles a intenção é outra. Portanto, o perguntar se estão é tentar perceber o que é que está na cabeça deles e porque é que experimentaram e escolheram fazer aquilo daquela maneira. Aprendemos muito mais a fazer do que a dizer, não é? Portanto, às vezes o perguntar porque é que fizeste isto, qual é que foi a tua intenção, é das melhores maneiras para percebermos o que é que passou da cabeça do lado de lá. Ao castigar, porque se errou, estão a matar qualquer espírito de iniciativa que se deveria tentar desenvolver. Portanto, fazer perguntas sobre o que é que estás a tentar fazer, ainda bem que tentaste, se calhar para a próxima podíamos tentar de outra maneira. E que tal fazer assim? Já pensaste em fazer desta maneira? Tens mais ideias de como é que podes fazer isto para a próxima vez? Não é preciso apagar a chama ali logo. O que é que isto traz? É um bullying, só traz ao adulto, eu sei fazer as coisas e tu não sabes. Não é a missão da educação. A educação é, olha, ainda bem que tentaste, qual é que foi a tua intenção? Vamos aqui falar de outras maneiras que podes fazer isto da próxima vez. Porquê é que querias fazer isto desta maneira? E ouvir. Ouvir para ensinar a ouvir, respeitar para ensinar a respeitar. Alternativas ao castigo. Fazer um intervalo, porque se eles começam a fazer muitas más escolhas de seguida, pode ser que estejam cansados. Acontece-nos a nós adultos. Portanto, esta é a altura perfeita para o tal cantinho da calma, para conversarem, para irem dar um passeio e realinhar. É uma questão, às vezes, de prevenção de mais más escolhas que possam vir por aí. Portanto, tirar 5 minutos, conversar, ouvir um bocadinho de música, partilhar, é mais esta direção de guiar na boa direção, como no filme que eu hoje mostro nos stories, e eu acho que mostra um ótimo exemplo de uma mãe que soube guiar um filho muito pequenino numa altura de desorientação. Alternativas ao castigo. Consequência, que eu já falei, também, e uma das minhas preferidas, dar uma segunda oportunidade. Porque às vezes a melhor lição é mostrar empatia e dar uma segunda oportunidade. Às vezes a única coisa que eles precisam é de uma segunda oportunidade. Quando nós estamos a aprender a andar de bicicleta, caímos, não ficamos no chão. Levantamos-nos, tentamos outra vez. Às vezes na vida com os erros é a mesma coisa. Se nos derem um bocadinho mais de espaço e uma oportunidade para tentarmos outra vez, é tão bom vê-los a conseguir e a dizer boa, olha, não foi à primeira, mas ainda bem que tentaste outra vez e olha que às vezes não é à primeira, mas à segunda consegues e estás mais forte porque já sabes o que é que não deves fazer. Portanto, não é só dar a segunda oportunidade, é celebrar que eles tentaram e celebrar que eles conseguiram. Dar a segunda oportunidade permite que eles analisem o que fizeram. É como um puzzle, estavam com uma peça na mão, tentaram encaixar, não encaixou, mas vamos continuar a olhar e focar para tentar encontrar onde é que ela vai encaixar. E aquele sentimento de encaixou, consegui, não desisti, é a tal resiliência e superação que eu estava a falar há bocado. Alternativas ao castigo. Seja o melhor exemplo. Eles aprendem consigo. Às vezes, num momento desafiante, perdemos a cabeça, explodimos, somos impulsivos e só estamos a ensinar exatamente isso. Por isso, noutros momentos, vamos vê-los explodir, vamos vê-los perder a cabeça e vamos vê-los ser o que eles veem em nós nos momentos de desorientação. Portanto, num momento destes, tente estar calmo, tente focar, realinhar, orientar. Diga frases curtas, não mostre agressividade na cara se estiver a tentar guiar e demonstre fisicamente o que gostava que eles fizessem. Às vezes eles não estão a associar, a cabeça deles não está
a digerir o que nós estamos a dizer, porque eles estão desorientados e ninguém que está estressado e desorientado recebe a informação de uma forma clara. Portanto, às vezes, frases curtas, de uma maneira calma, ou só pegar no que queriam que eles fizessem e fazer. E eles aprendem e não vai ser daquela vez, vai ser para a próxima ou 2 ou 3 vezes depois de nos verem é que vão fazer. E eles aprendem o que veem muito mais do que o que ouvem. Portanto, pensem nisso. Alternativas ao castigo. Prepare os momentos antecipadamente. Se estiverem num parque e eles, ou nos lugares, eles forem os mais pequeninos, tiverem tendência a fazer birras para sair dos lugares e vocês já sabem isso, tentem preparar esses momentos antes de ir para o parque, dizer, estamos a chegar ao parque, quando eu disser que temos que ir, temos que ir. Ou criar pequenas frases, por exemplo, na escola dos meus filhos em Singapura, quando estava a aula toda, de repente começavam a falar e ninguém estava com atenção, a professora nem olhava para eles, continuava o que estava a fazer e dizia 1, 2, 3, eyes on me. E eles paravam todos e diziam 1, 2, 3, eyes on you. E continuavam. Ou às vezes, quando ela começava a vê-los um bocadinho agitados, batia 3 vezes as mãos, eles batiam 3 vezes as mãos e aquilo era sinal de realinhar e continuar. Mas ela, ao princípio do ano, explicava tudo isso. Pela sala tinha uma série de pósteres a dizer o que é que era uma pessoa que ouve, o super-herói que ouve bem, que o superpoder é ouvir, o que é, e tinha umas setinhas a dizer tudo o que é que era um super-herói que ouvia, tinha uma série de ferramentas pela sala que ia falando e relembrando durante o ano, para quando chegava esses momentos não ter que se zangar, não ter que castigar, mas ter só que realinhar e continuar. Depois, portanto, preparando esses momentos, os tais crianças que têm tendência a fazer birras, a sair dos sítios, lembrar que quando disserem isto, ou quando, por exemplo, põem um alarme no telemóvel com uma música que eles gostam e dizem, quando tocar a música de ir embora, tens que vir a correr ter comigo e dar-me um abraço. E vai-se para o pé deles, e eles é um jogo, e lá vêm eles, e é uma rotina que se cria. Eu tinha isso com os meus filhos na hora do banho, eles já sabiam que quando eu punha uma música era hora de virem a correr ter comigo, que era hora do banho. E ainda hoje em dia eles gostam de tomar banho com música a tocar e eu acho que vem daí, mas na altura ajudava-me muito a não ter que dizer venham tomar banho. Portanto, são pequenas ferramentas que criam espaço para eles tomarem uma boa posição, ganharem responsabilidade, autoconfiança e gerirem o momento sozinhos. Portanto, quando eles fizerem as birras, pegam neles e levam-nos à força. Estou a brincar, estava só a ver se vocês estavam atentos. Não. Preparam o momento e dizem que daqui a 5 minutos vou-vos chamar para ir embora, como vocês quiserem ou com as outras ferramentas que eu dei há bocado, e vão ver que vão criar espaço, vão-lhes dar autoconfiança e uma forma para a vida conseguirem gerir até mesmo o tempo, não só os desafios de alguns momentos mais difíceis. Portanto, o antecipar, o criar espaço e dar um bocadinho, uma perspectiva a longo termo do que é que vai acontecer, eu acho que é das coisas que mais ajuda esses momentos mais críticos de pressão, às vezes quando temos que pedir uma coisa e eles dizem que não, ou fazem uma birra, ou num momento crítico queremos ensinar algo, às vezes não é nessa altura que se ensina, é antecipadamente ou depois, quando já está tudo calmo e conseguimos conversar um a um e ouvir-nos e respeitar-nos e dialogar-nos para chegar a um plano para a próxima vez. Dar expectativas é uma das formas mais eficientes de preparar um momento e de evitar o castigo depois. Eles saberem o que é que nós temos como expectativa, o que é que nós temos como meta e às vezes se está um bocadinho alta demais, nós gerirmos aquilo, porque às vezes temos tendência a pedir mais do que a idade que eles têm, portanto estarmos atentos de não estar a pedir demais para a idade que os nossos filhos têm ou para a maturidade que eles têm, porque nem sempre a maturidade é correspondente com a idade que eles têm. Agora, alternativas aos castigos, continuamos. Ler uma história ou ver um filme que tenha uma mensagem que passe, que nós achamos que é importante eles aprenderem para evitar uma má escolha que dê num castigo.
Portanto, às vezes evoluir com uma conversa, com um diálogo, através de uma história ou de um filme, é uma forma muito gira de fazer isso em conjunto. Cria mais consciência do certo e do errado. O importante é criarmos uma relação mais forte, com respeito mútuo e que os valorize e lhes dê espaço para tomarem uma boa decisão sem ter medo de errar. Com este género de escolha e estratégia de não castigar, estamos a fomentar uma autorregulação de emoções, responsabilização, resiliência, superação, raciocínio, respeito e, sobretudo, também entre ajuda e conexão entre educador e criança. Se reparar que não consegue de maneira nenhuma separar-se dos berros e dos castigos, veja os meus stories de hoje, porque tem lá bastantes sugestões sobre como tentar arrumar de uma vez por todas na prateleira essas ferramentas e nunca mais as usar. Sobretudo, se não conseguir e isto tudo lhe parecer outro universo impossível e um bocadinho sonhador, que parece mesmo que é muito bonito ouvir, mas não é possível, pode ser que não esteja a olhar para os seus sinais do seu corpo e que haja um cansaço extremo, que haja físico e mental. E isto está nos meus stories também. Eu ponho uma série de alertas de como muitas vezes não conseguimos largar os berros ou os castigos porque estamos extremamente cansados. Não estamos a dar atenção a nós próprios, não estamos a restabelecer as nossas energias e é tão importante nós cuidarmos de nós antes de cuidarmos dos outros. Por isso vejam os meus stories, porque tenho lá alguns alertas muito importantes em relação a isso e que podem ajudar para quem está frustrado, não consegue usar nada disto e não percebe porquê. Às vezes não conseguir não é uma questão de mindset, é simplesmente uma questão de cansaço extremo. Cuidem de vocês, faz favor. Não desistam já, como diz a Morgan Harper Nichols, que eu hoje também pus nos meus stories, não desista já. Algo de maravilhoso está a agitar-se dentro de si e com o tempo vai perceber que vai fazer sentido. Eu prometo. Isto sou eu, Gracinha Viterbo. E em caso de desespero, como eu disse, cante, dance. Eu ao princípio tinha dificuldade e isto ajudou-me tanto. Eu ia berrar, ia dar um castigo e pensava, não me lembrava de nada, começava a dançar e eles às vezes olhavam para mim e diziam, enlouqueceu. E eu dizia, não, a mãe não se quer zangar, vai, e às vezes só daquilo eles já se riam e já se quebrava ali o gelo. E eles já faziam e também riam e dançavam e só isso são pequenas coisas que ajudam. Porque nesta transformação, nesta mudança da educação tradicional para a educação positiva, há um obstáculo muito difícil de superar, que são os outros. Os outros estão habituados à pessoa como nós éramos. Eu digo sempre a gracinha antiga e a gracinha positiva, porque houve ali uma altura que eu estava mesmo a querer mudar a maneira que eu educava, mas reparava que muitas vezes a perspectiva dos outros a mim, dos meus filhos, do meu marido, era da gracinha que eles conheciam. Portanto, há ali uma travessiazinha do deserto em que nós estamos a mudar, em que os outros só nos veem como nós éramos, mas nós temos que continuar em frente, se queremos mesmo isso. Por isso, não desistam, continuem em frente, acreditem em vocês, acreditem na vossa vontade de querer mudar e vai haver um momento, até se for preciso, que se tem que falar com as pessoas e dizer, olhem, eu estou a tentar mudar, eu estou a tentar deixar de fazer isto, isto e isto, ajudem-me. Porque eles também estão habituados, se calhar, aos berros, ao castigo, não sabem comunicar de outra maneira. Por isso, nós temos que conversar nas tais reuniões de família e dizer, isto vai mudar. Portanto, eu vou tentar usar estas estratégias, vou tentar falar com vocês assim e é para criar um ambiente mais positivo, menos agressivo, menos impulsivo. Vamos todos fazer parte desta mudança em casa e às vezes, quando vemos que os outros não estão a acompanhar, alguns podem nem sequer aceitar. Há maridos ou mulheres que querem continuar a educar tradicionalmente e nós temos que os deixar, porque é a maneira que eles querem, que eles sabem, que eles acreditam.
E para as crianças basta uma pessoa na vida delas que esteja a vê-las desta maneira e pode mudar a vida delas para sempre. Por isso não importa se são as únicas, não importa se é na sala de aula o único lugar que eles encontram a pessoa que os educa desta maneira e depois vão para casa e têm uma educação tradicional. Não importa se é a mãe ou o pai ou a avó ou a babysitter que conversa com eles assim, eles vão ficar com uma semente e na vida um dia isto vai florescer. Portanto, não desistem e em caso de desespero, cantem ou dancem. Se não se esqueçam disso, mexam-se, vão lá para fora, vão fazer também, eu já vos pus isto nos stories hoje, vão sentir o vosso coração bater, que é para depois porem a mão e sentirem, não, eu tenho um coração, eu quero usá-lo, eu quero partilhá-lo e é isso que faz sentido na educação. É partilhar o amor, é partilhar o respeito, é partilhar a validação do outro, porque é isso que nós queremos que nos deem a nós. Portanto, tudo começa e acaba na nossa cabeça. Aquilo no que se decidir focar a sua atenção é aquilo ao qual vai dar o poder da atenção e é isso que se vai apoderar de si. Portanto, tenha cuidado onde é que põe a sua atenção, se é no positivo ou se é no negativo, porque é aí em volta que isso se apodera de si. Dar poder ao amor, dar poder ao respeito mútuo, dar poder à confiança, à calma, à paciência e ao diálogo é vê-lo mais vezes ser feito consigo. Vai ver como tudo vai começar a mudar. Não existem crianças desobedientes, só crianças desorientadas e educar não é mandar, é guiar. Não castiguem, conversem, dialoguem, preparem, deem de vocês como exemplo, ouçam-nos, percebam o que é que está do lado de lá e criem um ambiente fértil para que se façam boas escolhas. Tenham uma ótima semana. Boas festas, bom Natal e obrigada a todos sempre por estarem aí. Partilhem com quem achem que ajude e acreditem que conseguem, que vão conseguir, não desistam. Isto é uma linguagem nova, é uma escolha e sobretudo é uma prática. Boas festas a todos!